João capítulo 10, eu parei na página 402. Eu vou ler aqui a partir um pouco antes do versículo 7, que eu acho que foi onde eu parei. Os judeus não entenderam a alegoria, mas eles não entenderam o que significava o que ele estava lhe dizendo. Se conhecessem melhor o Antigo Testamento, eles não teriam sentido essa dificuldade. Veja o que foi dito nas páginas 392 e 393. Entretanto, aqui devemos ser cautelosos na interpretação. Embora a ideia de pastor e ovelha, Jeová, o pastor, seu povo, suas ovelhas, se encontre em tantas páginas do Antigo Testamento, de modo que a ignorância total com respeito a essa figura é quase inimaginável. O pensamento adicional transmitido aqui em 10:1:6, a saber que o bom pastor, aqui não Jeová, mas Jesus, que o pessoal faz a distinção ainda, né? O pessoal ainda, por causa de nomes aqui, nome de termos, né? Não sabe que Jeová é Jesus, né? Separaria o verdadeiro Israel de dentro da nação de Israel, conduziria os seus para fora do aprisco. Não era provavelmente tão bem conhecido. Entretanto, nem mesmo essa ideia deveria ter soado tão estranha. A reunião ou a eleição de um remanescente é ensinada em muitas passagens do Antigo Testamento, Jeremias 3:14, etc. Essa reunião de um remanescente está até mesmo associada à ideia do pastor, Amós 3:12. 7. Então Jesus disse novamente, muito solenemente lhes asseguro: eu sou a porta das ovelhas. Como seus ouvintes não tinham entendido a alegoria, Jesus explicou neste parágrafo. Contudo, o que temos aqui é mais do que uma explicação. Alguns detalhes são acrescentados, de modo que podemos falar de explicação e amplificação. Quando Jesus diz, eu enfático, isso é, somente eu sou a porta das ovelhas. Ele quer dizer que ele é o único por meio de quem alguém pode obter acesso genuíno. Simplesmente não existe outra entrada. Assim sendo, essa ideia básica recebe duas aplicações. Uma vez visto isso, fica respondida a pergunta se Jesus é a porta às ovelhas ou se ele é a porta para as ovelhas. No versículo 8, Jesus aparece como a porta às ovelhas. No versículo 9, como a porta para as ovelhas. Ele e somente ele é e sempre será a porta para o verdadeiro pastor. Ele é a porta. Para toda ovelha verdadeira, ele é também a porta. Para o pastor, ele é a porta para as ovelhas. Para as ovelhas, ele é a porta para todas as bênçãos de salvação. A figura é muito apropriada. Uma porta leva tanto para dentro como para fora. Ele dá ao pastor acesso às suas ovelhas que estão no aprisco. Ela dá às ovelhas acesso ao aprisco e às pastagens que estão fora. 8. Versículo 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Os versículos 7 e 8, tomados em conjunto, dão uma bela explicação dos versículos 1 e 2. À luz desta interpretação fornecida pelo próprio Jesus, os versículos 1 e 2 podem ser agora parafraseados como segue. Muito solenemente eu lhes asseguro que quem não entra no aprisco das ovelhas pela fé em mim e por escolha minha, mas entra de forma ilegal, é ladrão e salteador. Portanto, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Mas quem entra de forma legal é o pastor das ovelhas.
Jesus, como único e bom pastor, posiciona-se em contraste muito nítido com todos os que tinham vindo antes dele. Mas o que a preposição antes, pró, significa aqui? No Novo Testamento, esta pequena palavra foi usada com os seguintes significados reconhecidos. Letra A. Em frente de, antes de lugar, como em Atos 12:6. Guardas diante da porta. Letra B. Mais cedo que, antes de tempo, como em Mateus 8:29. Tu viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E letra C, mais do que, ou acima, antes de preferência, como em 1 Pedro 4:8, antes de todas as coisas. Quanto aos outros significados que têm sido atribuídos a essa palavra, tal como no interesse de, ou mesmo em lugar de, e no nome de, não há exemplos controversos no Novo Testamento. De longe, o mais comum é o significado dado em B, antes no sentido de tempo. Na verdade, em todos os outros textos em que o quarto evangelho usa essa preposição, ela tem esse sentido. Em 49, em que a ideia de lugar parece fundir-se com a de tempo. 11:55, etc. Sem dúvida, esse é o significado natural também aqui em 10:8. Se a força temporal não é básica aqui, ela deve pelo menos ser considerada como o significado resultante. Mas não podemos nem mesmo aceitar a interpretação de todos que dão este sentido temporal à preposição. Por exemplo, parece-nos que a ideia de que o Senhor estaria se referindo aqui aos profetas do período do Antigo Testamento e a João Batista como se eles tivessem sido ladrões e salteadores é dificilmente digna de qualquer comentário. E também pensar a respeito de falsos messias que tinham aparecido antes do começo do ministério de Cristo é igualmente não realístico. O contexto nada diz sobre eles. Sem qualquer dúvida, parece-nos que Jesus estaria pensando aqui nos homens que estavam em pé diante dele, enquanto falava, a saber, os líderes religiosos do povo, os membros do Sinédrio, os saduceus, os fariseus, mas especialmente os últimos. Veja 9:40, 10:19. Eles eram os que estavam tentando, mediante intimidações, 9:22, roubar o povo e dessa maneira obter honra para si de uma maneira ilegal. Se ameaças fossem insuficientes, eles recorreriam à violência. Eles eram de fato tanto ladrões como salteadores. Além do mais, eles já estavam em cena quando Jesus veio ao mundo. Portanto, é fácil entender porque Jesus disse que eles tinham vindo antes dele. É também compreensível que Jesus tinha dito não eram ladrões e salteadores. Eles não tinham desaparecido, ainda estavam presentes. Ora, muita gente ouvia estes líderes religiosos egoístas, mas as ovelhas, os verdadeiros discípulos de Cristo, não lhes davam ouvidos. Em vez de dar-lhes atenção, as ovelhas obedeciam ao verdadeiro pastor Jesus. 9. Eu sou a porta. Para ver sobre a afirmação eu sou a porta, veja sobre 10:7. Jesus não é só a porta às ovelhas, é também a porta para as ovelhas. Até certo ponto já explicamos o versículo 9. Uns poucos pensamentos devem ser acrescentados. Jesus tinha justamente acabado de afirmar que seus verdadeiros seguidores se recusam a dar ouvidos a ladrões e salteadores. É lógico, portanto, presumir que, quando ele disse por mim, se alguém entrar, ainda está pensando nesses mesmos seguidores verdadeiros. Observe a posição enfática da expressão por mim no original no início da frase. Não existe outra entrada. Deixamos que 3:16 sirva de comentário. A fé em Cristo como o Filho de Deus é a única porta de entrada, e esta fé é confiança pessoal plena nele e em sua expiação substitutiva.
Jesus diz: por mim, se alguém entrar, será salvo. O que ele quer dizer quando diz que essa pessoa será salva? Esse termo é explicado no versículo 10. Significa receber a vida. Os termos ser salvo e ter vida são usados juntos aqui, assim como em 3,16 e etc. De 3,16 sabemos que isso significa vida eterna. Veja sobre esse versículo. E mesmo que não tivéssemos 3:16 e 17, ainda teríamos o comentário que nos é fornecido por 10:28. Essas ovelhas são libertas da culpa, da miséria e do castigo pelo pecado. A abundância, o amor de Deus fartamente derramado no coração delas. A paz de Deus que excede a todo entendimento é a porção delas, aqui em princípio, logo mais em perfeição. Mas existem boas razões para restringir o significado do verbo nesta passagem, como se ele não significasse nada, mas que ele estará seguro. Na verdade, a segurança está também implícita nas palavras entrará e sairá, mas isso é apenas parte do significado. Não apenas entrará e sairá, isto é, experimentará perfeita isenção de todo dano e perigo. Isso até mesmo nos pequenos afazeres do dia a dia, e se sentirá inteiramente à vontade nas rotinas diárias do povo de Deus. Veja especialmente as belas palavras do Salmo 121:8. Mas além disso, achará pastagem, ou seja, vida em abundância, como o versículo seguinte indica. A pastagem que a ovelha verdadeira encontra no estudo da palavra está certamente incluída. 10:11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as pessoas tenham vida e tenham abundância. O ladrão é o fariseu, como foi explicado. Observe o arranjo culminante: roubar, matar, destruir. Que esses líderes espirituais religiosos matavam e destruíam as pessoas que eles tinham roubado está claro em Mateus 23:15. O exato oposto de matar e destruir é tornar vivo. E o exato oposto de ladrão é o bom pastor Cristo. Então Jesus disse: eu vim para que, isto é, as pessoas aqui, as ovelhas, tenham vida e tenham abundância de graça. 1:16, Romanos 5:17, Efésios 1:7, de alegria, 2 Coríntios 8:2, de paz, Jeremias 33:6. Veja também 2:6-7, 4:14 e 6:13. Essas passagens mostram que Jesus sempre dá uma medida transbordante, um superávit. Jesus continua: eu sou o bom pastor. De fato, o pastor, o bom pastor. O adjetivo é enfático. Esse adjetivo, entretanto, não é agatos, mas kalos. O sentido básico da palavra é maravilhoso. Aqui ele indica excelente. Esse pastor corresponde a um ideal tanto em caráter como em sua obra. E ele é o único de sua categoria. O predicado desse grande eu sou tem o artigo e, portanto, é permutável com o sujeito. A afirmação eu sou o bom pastor explica 10, 2, 3, 4. Agora já sabemos que Jesus tinha em mente já sabemos quem Jesus tinha em mente quando falou sobre o pastor a quem as ovelhas davam ouvidos. O caráter excelente desse pastor é demonstrado especialmente nisto: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No sentido em que isto é dito, a declaração não pode aplicar-se a um pastor de rebanhos comum. Não importa quão bom ele venha a ser. Um pastor desses pode, na verdade, arriscar a vida na defesa de suas ovelhas, mas ele não dá tese de fato sua vida, isso é, ele não dá sua vida como um sacrifício voluntário. Também na vida comum,
a morte do pastor significa dano e possível morte do rebanho. Nesse caso, a morte do pastor significa vida, zoe, para as ovelhas. O bom pastor derrama sua alma, observe, tem pisuken autou. Tanto em 10:11 como também em Isaías 53:12, a versão da Septuaginta na morte. Ele se dá a si mesmo. A ideia não é que esse pastor meramente dá sua vida natural. Não psique, né? Psique. Isso aqui daqui tá com U, fica psuque, né? Isso aqui certo é psique, que se usa em um original aramaico, tanto oral como escrito. É o equivalente pleno do ego da pessoa. Veja também a mesma expressão, sua vida, em Mateus 20:28, Marcos 10:45, enquanto 1 Timóteo 2:6 traz a si mesmo. É provável que psique tenha esse mesmo sentido em todas as passagens em que ela ocorre no Evangelho de João 10:11, etc. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. A preposição é ipep, ou upep, né? Uma palavra que tem um radical com o significado de sobre. No quarto evangelho é sempre usada como genitivo. Usada dessa maneira, seu sentido varia desde o insípido sobre 1:30 ao em benefício de e o estreitamente relacionado por causa de 6:51 e etc. Ao muito significativo em vez de, veja 10:11, etc. Entretanto, é provavelmente incorreto dizer que essa preposição em si mesma signifique em vez de. Essa é a conotação resultante quando usada em alguns contextos. O bom pastor dá sua vida em benefício das ovelhas, mas a única maneira pela qual ele pode beneficiar as ovelhas, salvando-as da destruição perpétua e concedendo-lhes a vida eterna, é morrendo no lugar delas, como aprendemos em Mateus 20:28, quer dizer, Mateus 20:28, Marcos 10:45, em que a preposição ante em vez de, em troca de, é usada. É muito fácil ver como, por uma transição muito gradual de em benefício de ou em favor de, pode tornar-se em vez de. Assim, no papiro em que o escriba escreve um documento em favor de alguém que não sabe escrever, está escrevendo em lugar da pessoa analfabeta. Confira também 2 Coríntios 5:21, Gálatas 3:13. É pelas ovelhas, só pelas ovelhas, que o bom pastor dá a sua vida. A amplitude da expiação é definitivamente restrita. Jesus morreu por aqueles que lhe foram dados pelo Pai, pelos filhos de Deus, pelos crentes verdadeiros. Este é o ensino ao longo de todo o quarto evangelho. É também a doutrina do restante das Escrituras. Com seu sangue precioso, Cristo comprou sua igreja. Atos 20:28 e Efésios 5:25-27, seu povo. Mateus 1:21, os eleitos, Romanos 8:32-35. Não obstante, o amor de Deus é tão amplo quanto o oceano. As ovelhas são encontradas em toda parte. Elas não estão confinadas a um aprisco. Sobre Jesus como o bom pastor, veja também Ezequiel 34:23, Lucas 15:3-6 e etc. Veja especialmente as explicações sobre João 10:14-15. 12:13. Jesus já tinha comparado seus inimigos a estranhos e ladrões. Eles são estranhos porque não conhecem as ovelhas, ladrões porque buscam apossar-se do rebanho por meios ilícitos. E agora Jesus acrescenta a figura do mercenário. Sim, os fariseus são também mercenários. Aquele que é um mercenário e não pastor,
a quem não pertence às ovelhas. Eles são mercenários porque não têm nenhuma consideração, nenhum amor pelas ovelhas. Esse é o comportamento típico do mercenário. Ele não é o equivalente de nenhum homem contratado. Alguns empregados podem ter o coração de um pastor, mas esses mercenários não têm. Eles estão simplesmente trabalhando pelo pagamento. Eles acabaram de dar um exemplo muito revelador de total falta de sua consideração pela ovelha verdadeira. Eles eram o tipo de pessoas que devoravam a casa das viúvas. O mercenário vê vir o lobo. A respeito desse lobo, veja sobre o verso 29. Abandona as ovelhas e foge. Ele esquece imediatamente as ovelhas. Ele diz a si mesmo: que me importam as ovelhas? De fato, elas não são minhas. Então, no espírito do frio egoísmo, ele foge. Jesus não podia ter escolhido uma melhor figura que a do mercenário. Por acaso, os fariseus, esses líderes religiosos do povo, tinham demonstrado um mínimo de interesse pelo homem paralítico de Betesda? Veja sobre 5, 10 e 12. Por acaso eles demonstraram pelo menos um mínimo de piedade pela mulher encontrada no ato do adultério? Veja sobre em 8:3. Veja como eles trataram o homem a quem Jesus curara de cegueira congênita, 9:34. Em vez de defender de algum modo Israel contra os perigos espirituais que o rodeavam, fixaram toda a atenção em si e em seu próprio bem-estar. Eles eram exatamente mercenários, que, quando veem um lobo se aproximando, abandonam as ovelhas, e o lobo as arrebata e dispersa o rebanho. Versículo 13. Ele foge porque é mercenário e não se preocupa com as ovelhas. O mercenário, pois, é o exato oposto do bom pastor, que toma conta das ovelhas de tal modo que ninguém pode arrancar nenhuma de suas mãos. Além do mais, em vez de dispersar suas ovelhas, ele as reúne. Versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Aqui encontramos uma repetição enfática e uma ampliação do precedente. Jesus diz: eu sou o bom pastor, isto é, uma repetição de 10, 11. Veja a explicação deste versículo aqui, nos versículos 14 e 15. Entretanto, o assunto não é meramente afirmado, mas claramente definido. Jesus, e ele somente, é o bom pastor, pois, letra A, diferentemente dos fariseus, vistos como estranhos, em 10:5, ele conhece suas ovelhas. Note, conheço. Veja 10:27, 2 Timóteo 2:19, ele sabe o nome. 10:3, e a natureza de cada ovelha, e as ovelhas conhecem seu pastor pela experiência. 10:3 e 4. Letra B, diferentemente dos fariseus, vistos como ladrões e salteadores, 10:1, ele é o dono de suas ovelhas. Ele a chama de minhas, veja 6:37. Letra C, diferentemente dos fariseus, vistos como mercenários, em 10:12, ele ama suas ovelhas, mesmo a ponto de se oferecer como um sacrifício em favor delas e em lugar delas. Ele disse: dou minha vida pelas ovelhas. Para a explicação dessa sublime afirmação, veja sobre o versículo 11. Entretanto, note a diferença do versículo 11. É usada a terceira pessoa aqui no versículo 15. A primeira pessoa, portanto, no versículo 15, explica o versículo 11. Observe também o arranjo quiasmático do paralelismo que temos nestes versículos. Letra A, conheço minhas ovelhas. Letra B, elas me conhecem. Letra C, assim como o Pai me conhece. Letra D, eu conheço o Pai. Em letra A e D, Deus, o bom pastor, Jesus, o bom pastor, é o sujeito. A ação procede dele. Em B e C, ele é o objeto. A ação procede das ovelhas e do Pai. O
que Jesus afirma nesses versículos não pode significar que a comunhão que é encontrada na terra entre o bom pastor e as ovelhas é tão estreita quanto a que existe no céu entre o Pai e o Filho, mas que a primeira é modelada de acordo, é um reflexo com a segunda para ver sobre a intimidade da comunhão entre o Pai e o Filho, veja 10:30 e etc. O verbo conhecer, gnosko, no grego gnosko, ocorre 4 vezes nesses 2 versículos. Veja sobre 1:10 e etc. Aqui está um conhecimento da experiência e da comunhão amorosa. Jesus reconhece os que são seus como seus discípulos verdadeiros. Eles o reconhecem como seu Senhor. Nada pode ser mais maravilhoso. Assim também o Pai conhece o Filho conhece o Pai. No versículo 16, eu também tenho outras ovelhas que não pertencem a este aprisco. A elas também eu devo conduzir. E elas ouvirão a minha voz e se tornarão um só rebanho, um só pastor. Nem todas as ovelhas pertencem ao aprisco de Israel. O bom pastor também tem outras ovelhas. Ele as tem mesmo agora, porque elas lhe foram dadas pelo Pai, no decreto da predestinação desde a eternidade. Essa é também a razão pela qual, mesmo antes de serem reunidas, podem ser chamadas minhas ovelhas. Uma verdade muito grande é proclamada aqui, a saber que o rebanho de Cristo não mais estaria confinado aos crentes dentre os judeus. Um novo período estava alvorecendo. Durante a velha dispensação, todas as nações, com exceção dos judeus, estavam sob a escravidão de Satanás. Naturalmente, no sentido absoluto do termo, pois Deus sempre reinou supremo, mas no sentido de Atos 14:16, Deus nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Porém, isso muda agora. A igreja se tornaria internacional, mediante o trabalho de Paulo e outros grandes missionários que haveriam de segui-lo. Crentes dentre os gentios seriam acrescentados à igreja. A grande bênção do Pentecostes e da era evangélica, da era evangélica que o seguiria é aqui predita. É um tema maravilhoso. Em sentido, isso foi predito mesmo no Antigo Testamento, Gênesis 12:3 e etc. Mas a ideia de que os eleitos dentre os gentios estariam em pé de igualdade com os eleitos de Israel não recebe essa ênfase. A representação comum é que a tenda de Israel será aumentada para que tenha espaço para as outras nações. Isaías 54:2. Que as nações irão ao monte de Jeová em Jerusalém. Miqueias 4:1-2. A ideia de que os gentios seriam co-herdeiros e membros do corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus. Em outras palavras, que eles entrariam no reino dos céus em pé de igualdade com os judeus. Essa ideia, embora não excluída pelos profetas, não é enfatizada no Antigo Testamento. Por isso, Paulo podia falar disso como um mistério, Efésios 1:9. Mas é exatamente essa ideia que é aqui proclamada por Jesus. Observe que ele não leva o rebanho dos pagãos para dentro do aprisco de Israel, mas reúne as ovelhas de Israel e as ovelhas dos pagãos como um só rebanho. Essa passagem pode ser considerada como uma chave para a explicação do termo mundo.
em 1:29, 3:16, 17, 4:42, 6:51, 8:12, 9:5, 12:46. Veja sobre em 1:10, confira 12:32. O bom pastor tem de conduzi-las. Essa é a ordem da predestinação, da profecia e da compulsão interior, fundida em uma. O pastor as conduz ou guia. Ele vai à frente delas para que elas possam segui-lo. Veja sobre 10.4. E elas ouvem sua voz. Veja sobre 10.3. Quando esta lhes vem na palavra aplicada ao coração pelo Espírito. Dessa maneira, todas se tornam um só rebanho, não um aprisco como traz a AV da base da Vulgata. Com um só pastor, confira 17, 20, 21 e Ezequiel 34, 23.